E galera, todo mundo sabe que a WWE é uma empresa gigante no mundo da luta livre. Goste dela ou não, ela continua sendo a principal empresa do setor. Porém, quando o assunto é qualidade dentro do ringue, a AEW frequentemente consegue se destacar com combates que muitos consideram superiores. Na All Elite Wrestling, as histórias costumam ser contadas principalmente através das lutas, em vez de depender constantemente de desqualificações, interferências e longos segmentos promocionais. Quando chega a hora dos pay-per-views, poucos produtos conseguem competir com o nível de entrega que a empresa de Tony Khan costuma apresentar. Após um grande evento da AEW, muitas vezes surge a sensação de que a empresa está mais próxima do que nunca de competir diretamente com a WWE. No entanto, essa empolgação frequentemente esbarra em um problema recorrente quando chega o próximo episódio do Dynamite. Em diversas ocasiões, o programa acontece em arenas menores, ou com públicos visivelmente reduzidos, criando uma atmosfera menos vibrante do que a vista nos grandes eventos. Isso acaba diminuindo parte da energia e da sensação de crescimento que a empresa consegue construir durante os seus pay-per-views. A AEW continua produzindo grandes lutas e momentos inesquecíveis, mas a diferença entre o ambiente dos seus maiores eventos e alguns episódios semanais ainda é um desafio que a companhia precisa resolver para poder fortalecer ainda mais a sua imagem e presença no mercado. Então galera, fica com a gente aqui nesse vídeo, porque já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então solta a vinheta. A AEW tinha todos os olhares voltados para ela após o pay-per-view Double or Nothing. E aí a gente pensa, a WWE pode ser a maior empresa da luta livre do mundo, mas isso não significa que esteja livre de críticas, decisões criativas questionáveis, rivalidades previsíveis e até o excesso de anúncios tem gerado reclamações de parte dos fãs nos últimos anos. Para muitos espectadores, os programas semanais acabam parecendo repetitivos, criando a sensação de que tudo segue a mesma fórmula. É justamente nesse cenário que a All Elite Wrestling se apresenta como uma alternativa para quem quer ver um outro tipo de produto. A empresa de Tony Khan construiu sua identidade em torno da ação dentro do ringue. Isso pode ser visto tanto no Dynamite quanto no Collision, mas é nos pay-per-views que a All Elite Wrestling costuma mostrar a sua melhor versão. É aí que eles se destacam. Durante horas, os eventos da AEW entregam combate após combate em um ritmo intenso, com grandes momentos, surpresas e performances que frequentemente recebem elogios dos fãs. No Double or Nothing, a companhia atingiu um dos seus pontos mais altos, apresentando um card que muitos consideram um dos melhores da sua história. Ao final do evento, o sentimento entre os fãs era de entusiasmo. A qualidade das lutas deixou o público bastante empolgado e ansioso para descobrir qual seria o próximo passo da All Elite Wrestling, reforçando a ideia de que a empresa continua sendo uma das principais referências quando o assunto é luta livre dentro do ringue. Mas é aí, gente, é aí que alguns episódios do Dynamite têm sido prejudicados por públicos muito apáticos. Vocês vão entender o que eu tô falando. Aí eu falo pra vocês que a sequência do Double or Nothing tem sido razoável. Nem o Dynamite e nem o Collision foram programas ruins. O problema é que a AEW não conseguiu aproveitar totalmente a repercussão positiva gerada pelo pay-per-view para poder apresentar algo realmente impactante nas semanas seguintes. Parte da culpa pode ser atribuída ao próximo grande evento da empresa. O Forbidden Door já foi um dos conceitos mais empolgantes da luta livre, reunindo aqueles Dream Matches entre estrelas da AEW, New Japan Pro Wrestling e Conselho Mundial de Lucha Libre. Hoje, porém, a New Japan Pro Wrestling e o Conselho Mundial de Lucha Libre, em situações diferentes das dos anos anteriores, muitos dos confrontos dos sonhos já aconteceram ou perderam parte do apelo, fazendo com que o evento pareça menos especial do que antes. Outro problema tem sido o comportamento do público. Há alguns anos atrás, a AEW enfrentou grandes dificuldades ao realizar shows em grandes arenas de basquete, que ficavam parcialmente vazias, criando uma atmosfera fria e silenciosa. Em uma decisão inteligente, a empresa passou a utilizar
utilizar arenas menores e mais intimistas, o que ajudou a deixar os programas mais cheios e o público mais barulhento. Agora, porém, até esses locais menores parecem estar enfrentando dificuldades para gerar energia esperada. Um exemplo citado por muitos fãs aconteceu quando Chris Jericho retornou a All Elite Wrestling em abril. A reação foi tão discreta que Jericho precisou constantemente incentivar a plateia a participar, e o problema não ficou restrito a esse momento apenas. Nas últimas semanas, diversos episódios do Dynamite apresentaram públicos consideravelmente mais silenciosos, não participavam, e em alguns momentos a atmosfera parecia tão apagada que até segmentos envolvendo nomes populares como Adam Copeland, Will Ospreay e Swerve Strickland receberam reações abaixo do esperado. Quando até algumas das maiores estrelas da empresa têm dificuldade para poder provar uma resposta forte da plateia, fica bastante claro que existe uma questão que a AEW precisa resolver para poder recuperar aquela sensação de entusiasmo que normalmente acompanha os seus melhores momentos. Aí eu falo com vocês que Tony Khan precisa resolver o problema das plateias da AEW o quanto antes. E a solução, gente, ela não é simples, não se faz da noite pro dia, porque existem vários fatores envolvidos. Parte do problema está relacionada aos mercados e às arenas escolhidas para os eventos. E realizar um episódio do Dynamite em Cincinnati diante de pouco mais de 1000 pessoas, por exemplo, não passou uma boa imagem para a empresa. Em vez de transmitir a sensação de uma grande empresa nacional, o show acabou parecendo menor do que realmente é. E mesmo quando os números são melhores, nem sempre o ambiente ajuda. E teve um Dynamite que foi realizado no Texas, contou com cerca de 3.300 fãs. E a empresa fica fazendo esses shows em cidades que não têm uma grande atmosfera ou render uma grande repercussão. Historicamente, a AEW costuma apresentar públicos mais animados quando realiza eventos em mercados maiores. Obviamente, a empresa não pode promover shows em cidades como Nova York ou Chicago todas as semanas. Por isso, outras mudanças precisam ser consideradas. Uma delas envolve o seu marketing. Muitos eventos em mercados menores acabaram atraindo os fãs mais casuais, que normalmente não reagem da mesma forma que o público mais apaixonado pela luta livre reage. Ampliar a divulgação dos seus programas e alcançar espectadores que procuram uma alternativa à WWE pode ajudar a criar ambientes ainda mais vibrantes. Outra coisa bastante importante é que a AEW precisa começar a passar aqui no Brasil. E é claro, gente, em outros lugares. Porque se você for perguntar para uma pessoa sobre luta livre, a primeira coisa que vem na cabeça é a WWE. E eu te garanto que boa parte desse público nem conhece a AEW. Além disso, a AEW precisa dar a cada episódio do Dynamite um elemento que faça o público sentir que aquele programa é imperdível. Isso não significa tentar transformar toda semana em um pay-per-view, mas oferecer algo que vá além da qualidade das lutas. Atualmente, algumas histórias passam a impressão de estarem apenas aguardando os próximos grandes eventos. Muitos fãs acreditam que o caminho para o All-In está traçado, especialmente envolvendo MJF e Will Ospreay. Essa previsibilidade também afeta torneios e rivalidades paralelas, reduzindo parte da expectativa dos fãs. Ao mesmo tempo, a reunião entre Adam Copeland e Christian Cage tem sido vista por alguns fãs mais como um momento de nostalgia do que como uma história capaz de impulsionar o produto para frente. O curioso é que a AEW não está necessariamente fazendo algo errado. A empresa continua entregando grandes combates, boas promos e utilizando talentos muito populares. Ainda assim, a reação do público em várias arenas não reflete o entusiasmo que muitos fãs demonstram nas redes sociais. Existe uma desconexão entre recepção online e a atmosfera presente nos eventos ao vivo, e não há uma solução única para poder resolver isso. Provavelmente será necessário combinar melhores escolhas de mercado, estratégias de divulgação mais eficientes e histórias que gerem maior sensação de urgência. Seja qual caminho for escolhido, a AEW precisa agir rapidamente, com parte dos fãs demonstrando insatisfação com alguns aspectos do produto da WWE. Existe uma oportunidade valiosíssima para a empresa fortalecer a sua posição no mercado. E a questão agora é saber se ela vai conseguir aproveitar esse momento. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais
mais importante, é claro. Somos Pro Wrestling. Valeu e fui.